Quando é que você se perdeu? Sim, é uma pergunta meio vaga, também acho que seja. Mas eu vou começar a contar aqui e eu acho que você vai perceber mais ou menos aonde que eu quero chegar com essa pergunta. Você lembra de algum acontecimento que te marcou e que depois disso você nunca mais foi a mesma? Você ficou simplesmente diferente. Você já começou a agir de uma outra forma, a pensar de uma outra forma, e aquilo ali começou a te moldar dali pra frente. Isso aconteceu comigo há um tempinho atrás, e hoje né, há uns tempinhos atrás eu comecei a refletir sobre isso. E quando eu comecei um processo de autoconhecimento, foi a coisa que mais me veio à tona, porque quando eu comecei um processo de autoconhecimento, foi por eu ter saudade de quem eu era. Eu já não me reconhecia, eu tinha saudade da minha essência. Eu tinha saudade de sentir, sabe? Aquela coisinha ali no fundo do peito, que eu já há tempos não sentia mais. E quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, essa foi a primeira pergunta que eu fiz pra mim. Quando é que eu deixei de ser assim? E aí quando eu me fiz essa pergunta, começou a vir à tona quando que eu me perdi de mim mesma. Eu lembro que me aconteceu o seguinte. Tinha uma determinada época da minha vida, quando eu era adolescente, e eu tinha uma amiga, tipo assim, como se fosse a melhor amiga da época, que a gente fazia tudo juntas, a gente era tipo assim, unha e carne, cu e calça, tipo assim, era aquela melhor amiga que você confiava assim, cegamente. E eu sempre fui esse tipo de pessoa, de confiar cegamente nas pessoas. Assim, né, mais pra frente, bater na cara em várias situações, eu aprendi a ser diferente, né? A não confiar cegamente. Confiar, mas não cegamente, né? Enfim. E no meio dessa amizade com essa minha amiga, que eu confiava nela plenamente, atenção, que ela era uma amiga muito boa, me ajudava em vários aspectos. Mas aconteceu a seguinte coisa. Eu comecei a namorar com um carinha na época e, tipo assim, era como se fosse meu primeiro namoro. Então, assim, tava iludidinha, tava toda deslumbradinha, confiando também no cara 100%, né? Me jogando de cara, porque eu sou dessa, me jogo de cara. Enfim, nossa senhora, até bati aqui. Perdeu o cenário. Ignorem. A partir daí eu comecei a namorar. E aí tava ali deslumbradinha com um carinha novo, enfim, novinha, né? Inexperiente, a gente acha que a gente sabe de tudo, mas enfim. Então, no decorrer desse relacionamento foram acontecendo várias coisas, assim, várias cenas envolvendo traições, assim, sabe? Esse menino que eu namorava na época, né? Assim, quando eu via certas coisas eu achava que ele tava me traindo, mas nunca de fato eu constatava isso, de certa forma, né? E aí aconteceu de uma vez, eu literalmente descobri que ele me traía. Namorava comigo e com a menina ao mesmo tempo. Isso pra mim foi um choque, foi um baque emocional gigantesco, porque eu não tava preparada pra lidar com aquilo. A gente nunca tá preparada pra isso, né? Enfim, foi um choque emocional. Mas, pelo fato de eu gostar muito dele na época, eu resolvi perdoá-lo e voltar com o relacionamento. Obviamente que ele chorou, fez o teatro todo, falando que minha mãe, enfim, né? Não vou nem prolongar com isso aqui, porque esse não é o foco do vídeo. Mas aconteceu de eu voltar com esse cara. E minha amiga sempre tava comigo, né? A gente saía juntas com ele, enfim. E aí passou algum tempo e esse relacionamento continuou. Chegou um momento em que eu comecei a desconfiar outra vez que esse menino estava a me enganar, a me trair, essas coisas do tipo. E aconteceu de eu investigar sobre isso e descobri que a minha amiga estava me traindo com ele e ele estava me traindo com a minha amiga. E nesse momento, acho que eu já tinha passado um pouquinho do choque emocional com ele. E o pior choque emocional foi com ela, porque ela era uma pessoa que eu confiava muito e que eu gostava muito, né? Então eu senti a traição de uma forma muito mais latente do que quando eu senti em relação a ele da primeira vez que eu descobri que ele me traiu.
Então, a partir dali, foi um choque tremendo pra mim. E a partir dali, eu fiquei naquele sentimento, tipo assim, eu não acredito que isso tá acontecendo. Não acredito que ela foi capaz disso comigo, que sou uma pessoa que eu acredito, que acreditava que a gente era amiga e que ela era fiel a mim. E eu, né, naquela posição de ser fiel a ela, de ser uma boa amiga, pensei, né, como é que ela teve coragem. E a partir daí, eu virei outra pessoa. A partir daí, aquela ferida foi tão grande em mim que eu não me permiti sentir aquela dor. Só segui o baile, internalizei aquele sentimento, fiquei com muita raiva dos dois, muita raiva mesmo. Excluí ele da minha vida definitivamente, até porque não merecia mais nada a partir dali. Não devia nem merecer da primeira vez. Mas com ela foi a coisa que mais me marcou, porque, né, a gente frequentava as mesmas coisas, a gente era da mesma igreja na época eu era da igreja. E aconteceu de eu me pegar naquele sentimento de ter que me desvincular dela, mas ao mesmo tempo ter que ser próxima a ela, porque a gente participava dos mesmos grupos e enfim. Mas a partir dali eu comecei a tomar as minhas ações a partir da minha ferida, não a partir de quem eu era. Então eu virei uma outra pessoa. E quando a gente tá ferido, a gente não vai se contentar em só estar ferido. A gente vai ferir outras pessoas também. Porque inconscientemente a gente não se acha merecedor de estar passando por aquilo. Então, tipo assim, a gente acaba fazendo com outras pessoas aquilo que fizeram com a gente. E aí eu comecei a ser essa pessoa. A ferir outras pessoas, a magoar outras pessoas, a não ser mais fiel. Porque eu comecei a achar na minha cabeça que ser fiel a alguém não prestava. O que prestava era mesmo trair e fazer sacanagem com todo mundo, porque era isso que tinham feito comigo, né? Então isso me marcou de uma forma muito profunda dentro de mim. E a partir daí, isso foi perpetuando nas minhas decisões, nos meus relacionamentos, das pessoas que eu atraía pra minha vida. Eu comecei a atrair pessoas do mesmo gênero. Porque como eu fazia isso com as pessoas também, eu comecei a atrair mais pessoas que faziam isso comigo. E fui também adquirindo mais ferida, mais coisas para poder fortalecer essa ferida dentro de mim, já que eu estava agindo de acordo com esse mecanismo, né? Então eu fui atraindo mais sofrimento, mais episódios de traições, de engano, de coisas para eu me sentir mais daquela maneira. Então, assim, passado um tempo, eu cansada de sentir aquilo, daquele pesar, porque eu sempre estava voltando àquele acontecimento, sempre estava voltando ao passado, sempre presa naquela ferida, porque eu não conseguia me desvincular. Perdoar pra mim era fora de questão, porque o meu único pensamento era, cara, eu que fui a vítima dessa história toda, entendeu? Eles que fizeram isso comigo, ainda tem que perdoar essa gente? Não, mas era jamais, nem passava na minha cabeça, não tem que perdoar ninguém. Eles têm mais é que se ferrar, enfim, né? Então eu jogava mais disso, né, pro universo. Enfim. Até o momento que eu comecei o meu processo de autoconhecimento e me fiz essa pergunta: onde é que eu me perdi? Quem eu era antes disso me acontecer? Eu tenho saudade de mim mesma, eu tenho saudade de ser aquela pessoa, de certa forma, ingênua, que confiava nas pessoas, né? E aí, a partir daí, eu comecei a perceber o que eu tinha aprendido com essa situação. Comecei a olhar para essa situação de uma forma diferente. Não da forma que me machucou, que me magoou, mas com um olhar de o que eu posso aprender com isso que me aconteceu. Então, quando eu fiz essa reflexão, eu aprendi que naquela hora eu aprendi que eu não poderia confiar cegamente nas pessoas, que sim, eu poderia confiar, eu poderia ter amizades em que eu me doasse da mesma maneira, mas sem achar que o outro não possa fazer algo ruim comigo, porque a única coisa que eu consigo controlar são as minhas atitudes. O que o outro faz comigo eu não consigo controlar, mas eu consigo controlar a forma que eu me sinto a partir do acontecimento. Misericórdia, gente. Eu falando de um assunto sério aqui, acontece um negócio desse. Eu não vou cortar, não. Vou deixar isso aqui nesse vídeo. Mas enfim, meu Deus do céu. Mas enfim, foi a partir daí
que eu virei a chave, que eu entendi a importância do perdão. Porque quando eu entendi que assim, eu preciso perdoar ela, eu preciso perdoar ele. Não porque eles merecem, mas porque eu mereço não ficar presa a esse acontecimento mais. Eu sinto que quanto mais eu vinculo essa situação que aconteceu comigo com sentimentos de raiva, de rancor, mais presa eu fico. Eu entendi a importância do perdão aí. Porque se eu perdoo, eu liberto, né? Eu liberto esse laço que eu tenho com essas pessoas e consigo seguir em frente de uma outra maneira, sem estar presa àqueles acontecimentos. A partir daí, foi que eu comecei a entender a importância de eu deixar no passado aquilo que é do passado. E foi dessa maneira que eu comecei a me reconstruir. Eu comecei a ver as coisas com outro olhar. Não no olhar, assim, né, da forma de vítima, porque eu me sentia vítima. E aí eu comecei a entender a responsabilidade que eu tinha nessa situação. A minha responsabilidade que eu tinha nessa situação era de entender que aquilo ali que me aconteceu não foi pra me matar. Não foi pra me ferir, pra me machucar, mas pra eu aprender. Aprender e tirar uma lição sobre isso e pra hoje em dia eu ser outra pessoa, a partir desse acontecimento. Então, o meu convite hoje pra você é entender aonde no seu passado é que você deixou de ser quem você era. Como é que você era na sua essência? Você era uma pessoa doce, você era uma pessoa genuína, uma pessoa feliz, sorridente, que confiava mais, que acreditava mais, que se doava mais. Onde é que você perdeu isso e com quem você perdeu isso? Olha para aquela situação. Volta naquela situação, se permita sentir a dor daquela situação, porque naquele momento eu não me permiti sentir a dor, eu simplesmente segui o baile e falei, tá tudo bem, agora vou fazer o que tiver que ser feito, enfim, não senti, eu só internalizei aquela dor, e o fato de internalizar é o que me trouxe mais dores, porque eu comecei a agir da mesma maneira que aquela pessoa que me feriu. Então assim, faz sentido algum você ser ou agir da mesma forma que a pessoa que te feriu? Não faz sentido nenhum, mas quando você não perdoa e não deixa pra trás aquilo que fizeram com você, você acaba se tornando essa pessoa inconscientemente. Você não tem nem poder de escolha sobre isso, mas você tem poder de escolha de ressignificar essa situação. Então volta lá, vê quem que você precisa perdoar. Não porque essa pessoa merece, mas porque você merece estar livre desse acontecimento. Você merece não estar mais preso a isso. Então eu espero que você reflita. Reflita porque você merece voltar à sua essência. Merece voltar a ser aquela pessoa. Você era feliz, você era tranquilo, você não tinha tanta maldade assim no coração, né? Limpe seu coração. Você merece.